convidados para ministrar as primeiras palestras do dia com a temática Mineração e Unidade de Conservação. Existem práticas e manejos sustentáveis? O Dalmo é graduado em Engenharia Florestal, mestre e doutor pela UFLA, trabalhou em diversos segmentos do setor florestal. Na produção, atuou em uma empresa siderúrgica na região centro-oeste do estado de Minas Gerais, desenvolvendo atividades voltadas à produção de carvão vegetal de florestas plantadas. No setor público, atuou controlando e fiscalizando os usos dos recursos florestais e a conservação da biodiversidade no estado da Bahia. Na docência, ministrou disciplinas ligadas a temas ambientais. No segmento ambiental, trabalhou durante mais de 8 anos no Departamento de Meio Ambiente de uma grande empresa mineradora na região do Planalto de Poços de Caldas, desenvolvendo diversos programas ambientais relacionados à conservação dos recursos naturais, gerenciamento de unidades de conservação, comunicação e educação ambiental, gerenciamento de resíduos, produção de mudas arbóreas nativas, recuperação ambiental de áreas mineradas, entre outros. Pode passar a palavra. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Dalmo, eu sou engenheiro florestal, com mestrado e doutorado aqui na UFA. E entre o meu mestrado e o meu doutorado, eu trabalhei quase 10 anos numa empresa de mineração de bauxita na região, no setor do meio ambiente, de uma mineradora de bauxita da região do Planalto de Poços de Caldas, desenvolvendo as atividades ligadas principalmente à recuperação das áreas degradadas pela atividade. Dentro da minha palestra, eu tentei colocar de uma forma mais simples qual é a demanda de um profissional de meio ambiente dentro de uma empresa de mineração, destacando as atividades ligadas às unidades de conservação. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite e a presença de vocês. Eu queria fazer um outro agradecimento especial por conta dessa foto aqui, sabe? Porque enquanto botar a foto do Dr. Hélio, doutor, gravata, terno, olha que luxo de bigode do Dr. Filho, Você não precisa nem ouvir a palestra do cara, Você já só tem um bigode, você sabe que vai ser boa, Então, eu queria agradecer pela homenagem de tirar uma foto no Facebook, dentro do churrasco de final de ano, no clube do sindicato, num estado etílico, sem comentário. Então, essa foto já é da minha defesa. Eu sei que mais bonito não ficou, porque eu não sou mágico, nem sei mexer no Photoshop, mas estou falando mais apresentável, Bom, então o título que a gente decidiu colocar na palestra é de a mineração e envolvimento com as unidades de conservação. Bom, historicamente, as comunidades sempre buscaram o desenvolvimento socioeconômico. Porém, recentemente, essa busca pelo desenvolvimento socioeconômico tem evoluído com os conceitos de sustentabilidade. E, nesse sentido, a problemática ambiental tem ocupado cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas e das empresas que desenvolvem as suas atividades utilizando os recursos naturais. Sabe-se que os problemas ambientais cruzam transversalmente todos os setores produtivos e devem ser resolvidos com base em programas integrados de políticas ambientais. Dos vários setores produtivos, o setor minerário é fundamental para a economia mundial, desde que operado em bases tecnicamente coerentes, socialmente justas e ambientalmente responsáveis.
dentro do setor minerário, é importante que todas as atividades, ou dentro de qualquer setor, exerça atividades potencialmente poluidoras e degradadoras, todas as etapas do sistema produtivo têm que ser avaliadas, visando conhecê-las realmente para saber como mitigá-las no caso da ocorrência desses impactos. E isso na mineração é assim que tem que fazer. Cada etapa da mineração tem que ser bem conhecida para saber como depois mitigar esses impactos. Bom, para nortear a importância da mineração na economia brasileira, em 2012 a produção mineral brasileira totalizou 51 bilhões de dólares, o que caracterizou um aumento de 112% quando comparado. Um aumento de 112% quando comparado ao valor registrado em 2009, que foi o ano da crise econômica mundial. Como eu falei, a minha experiência na mineração é na mineração de bauxita. Tudo que eu falo aqui, eu falo da minha vivência na mineração de bauxita, certo? Então, a indústria brasileira de alumínio, bom, é importante falar também que no período de 2012 e 2014 estão previstos investimentos da ordem de 76 milhões de dólares, o que prevê um crescimento de 23% ao setor desse período. A indústria brasileira de alumínio faturou 31 bilhões de dólares em 2011 e investiu cerca de 3 bilhões de dólares na sociedade e recolheu cerca de 5,5 bilhões de dólares em impostos. Bom, e o que é feito da bauxita, né? 92% da bauxita produzida no Brasil, no mundo, ela é utilizada na produção de alumínio metálico. Os outros 8% são utilizados na indústria química e farmacêutica, né, principalmente através dos sulfatos, dos sulfetos de alumínio. São utilizados na produção de abrasivos, toda a lixa comercial, de lixa parede, de lixa madeira, lixa de unha, toda a lixa ela é feita com a bauxita calcinada. Eles calcinam a bauxita, separam com granulometria e colam em cima de uma superfície que dá origem à lixa. E também, ultimamente, tem sido usado muito na indústria do petróleo, na forma dos citeballs, que são pequenas bolas, esferas de bauxita pelletizada, que são introduzidas dentro das tubulações de perfuração de petróleo e que elas ficam andando, mas elas ficam circulando dentro dessa tubulação e impedem que haja a coagulação do petróleo nesses encanamentos. O Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita do mundo, com uma produção de 14% da produção, e possui a quinta maior reserva. O maciço alcalino de Poços de Caldas, ou planalto de Poços de Caldas, onde ocorrem ainda grandes jazidas de bauxita, se encontra na região do domínio hidrogeográfico da Mata Atlântica e tem passado por profundas alterações na paisagem, né? Principalmente em função da mineração, não só de bauxita, mas de urânio, de zircônio, de argila refratária, de argila também, bem como a implantação de grandes maciços florestais de eucalipto, porque está perto de polos de escoamento dessa produção, como ali em Mogi Guaçu. E também grandes áreas de pastagem, principalmente criando gados com uma elevada pureza genética, principalmente da raça Caracu. Bom, aqui eu quis passar para vocês mais ou menos como que funciona ou como que se dá o processo de lavra, tá? Passar rapidamente isso, porque não é o objetivo do curso, mas é interessante vocês verem como funciona. Então, primeiramente é feito a metodologia que se usa atualmente, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, desde a década de 50, e ela vem sendo aprimorada ao longo do tempo.
em função das características geológicas e topográficas da região, bem como das demandas de mercado. Bom, o primeiro passo é a demarcação dos corpos mineralizados, ou seja, a etapa de pesquisa mineral, onde é feita a cubagem do minério, e aí, com base nesse volume, é que se registra esse minério no INPM e que se consegue as autorizações e licenças ambientais, porque em função do tamanho da vida se define o potencial poluidor, né, a classe do potencial poluidor do empreendimento, de acordo com a Lei 104/4. Bom, depois a etapa de preparação para lavra, que consiste na supressão da vegetação, caso exista vegetação. O decapeamento, que é a retirada do horizonte superficial, são os 20, 30 primeiros centímetros do solo, onde fica um pouco na verdade é a maior parte, mas mesmo assim é pouco, do banco de sementes e da matéria orgânica e da fase animal do solo, né? Microbiológico do solo. Depois a instalação dos sistemas provisórios de drenagem de água pluvial, quer dizer, aqueles que vão funcionar enquanto a lavra estiver funcionando. E depois a abertura de bancadas. A operação de lavra ela é realizada a céu aberto, com avanço descendente nas bancadas que foram construídas na etapa de preparação da lavra. E o fechamento da mina, que compreende o acerto topográfico, que é a reconformação do terreno, a recolocação do topsoil que foi previamente estocado na etapa de decapeamento, a implantação do sistema de drenagem definitivo, o preparo da área para a revegetação e a revegetação propriamente dita. Importante destacar que durante o processo de lavra de bauxita, na região do Poço de Caldas, não é necessária a utilização de energia elétrica nem de água. Então aqui é uma foto da retirada da vegetação. Na verdade esse corpo de minério estava sob uma brotação de eucalipto. Eu não ia botar aqui uma foto do mar assim derrubado, mas aqui é possível ver aqui é a etapa de decapeamento, ou seja, da retirada do horizonte superficial, e é possível ver essas estacas que são os marcos da pesquisa mineral. Aqui, nesses pontos, tem uma marcação tanto na planta do operador da reta escavadeira, que vai vir depois, quanto aqui, dizendo a que profundidade a bauxita se encontra nesse ponto. Então, por percepção e experiência do operador, bem como pelas informações da planta que ele tem e desses marcos, ele sabe que, por exemplo, aqui a bauxita vai até 3 metros e aqui ela vai até 1 metro. Então, quer dizer, ele sabe que aqui vai ter um desnível, pensando no esquema dimensional, tá? Tem um desnível, porque a bauxita vocês não recortam uma área inteira e levam embora. São pequenos corpos de bauxita e que a profundidade da bauxita varia de acordo com processos geológicos de formação. Então, essa é a função da etapa de pesquisa mineral. Bom, aqui é a construção das bancadas. As bancadas são construídas dessa forma, sempre para facilitar o transporte do minério, ou seja, a reta escavadeira fica no patamar de cima e o caminhão basculante, caçamba, fica na bancada de baixo, para facilitar, para não forçar tanto o maquinário. Na verdade, essas bancadas são feitas com trator de esteira, mas a retirada do minério é feita com reta escavadeira. Aqui a instalação do sistema de drenagem provisório. Toda vez que se abre uma frente de lavra, se faz na área de contorno, principalmente nas áreas de baixada, de declividade, esses canais, essas canaletas em contorno, para que todo o sólido que venha escorrer em função das chuvas na área que vai ser minerada, venha e pare dentro dessas canaletas. Aqui é o carregamento, né?
a extração e o carregamento. É possível ver, não dá para ver muito bem, mas a retroescavadeira está no patamar de cima e o caminhão está no patamar de baixo, justamente para facilitar esse carregamento. Aqui já é na parte do fechamento da mina, é a etapa de reconformação topográfica. Essa é assim que fica a área depois da lava, e esse trator vem tornando a feição mais suave possível, né? Para facilitar o processo de recuperação. Quando é necessário, a letalidade é muito alta, são utilizadas práticas conservacionistas de terraceamento, se necessário, e os plantios em milho. Aqui o espalhamento ou a recolocação do topsoil estocado previamente. É possível ver a diferença da cor da terra, né? Esse material é um material mais escuro, muito mais rico, sendo espalhado em cima da área depois da reconformação topográfica. Aqui a descompactação do solo através do ripper do trator de esteira. Ele tem uma ação de profundidade de aproximadamente 80 centímetros. Ele ainda tem dentro desses rippers, nas pontas desses rippers, asas laterais que têm a função de destorroar e descompactar o solo lateralmente. Bom, aqui a instalação dos sistemas de drenagem definitivos, na verdade são os tanques de decantação, com as saídas todas manilhadas e completadas, onde eles são construídos nos pontos de inflexão do terreno, para que toda a água que desça, principalmente das estradas, e o resto do solo solto que se encontra sob a jazida que vai ser recuperada, caia dentro desses tanques, e aí os sólidos sedimentem e a água, teoricamente, só a água saia pela canaleta. É feito o monitoramento periódico desses tanques em função de procedimentos do sistema de gestão ambiental e outras demandas internas. E aqui o exemplo de uma área recuperada com 8 anos após o plantio. Do mesmo jeito que eu poderia ter colocado uma foto de um smart de uma floresta nativa, eu poderia ter posto aqui também um exemplo de uma área recuperada com 10, 15 anos, que parece um jardim de bonsais, né? Assim, exemplo, tipo assim, para trabalhar com recuperação, para trabalhar na área florestal, muitas das coisas que a gente faz, a resposta que nós profissionais temos das ações que nós tomamos, elas vêm depois. Não é possível em 1, 2 anos saber se você fez bem ou se você fez mal. Você só vai conseguir ter uma resposta da qualidade do serviço que você fez depois de certo tempo, né? O que dificulta ainda os processos de recuperação. Bom, então aqui falando da atuação do profissional do meio ambiente dentro de uma empresa de mineração, eu elenquei as principais atividades que eu consegui lembrar durante o tempo que eu estava preparando a apresentação. Então, primeiro, a questão do planejamento, controle e implementação das atividades de recuperação de áreas degradadas e todas as suas demandas. Na verdade, todos ou quase todas esses serviços que eu listei, eles não são únicos, eles geram outras demandas, eles têm outras demandas implícitas. Como, por exemplo, para você planejar, controlar e implementar uma atividade de recuperação de área degradada, você tem que ter, no mínimo, o conhecimento da área de superfície que vai ser recuperada. Você tem que saber o que tinha antes, se é a área própria ou se é a área terceira, vou falar isso um pouco daqui a pouco, o que vai ser plantado, quando vai ser plantado, quando vai ser adubado, que tipo de adubo você vai usar, que quantidade de adubo você vai usar, a muda que você vai usar, qual o substrato, qual o tipo de recipiente ideal para utilização nessa determinada situação. As mudas que vão para campo, elas precisam ser como? Ter quais qualidades, quais características. E tem uma questão mais importante que isso, que é, na verdade, esse segundo ponto. Porque dentro de uma empresa de grande porte, você só faz o que está orçado. Então você precisa ter conhecimento do que vai acontecer daqui a 1 ano
para nesse ano você poder orçar toda a mão de obra, todo o material de consumo, todos os insumos, toda a prestação de serviço, todos os custos e os gastos com mão de obra própria e mão de obra de terceiro, todos os estudos ambientais que vão ter que ser contratados. Então, você ainda tem essa dificuldade, porque são dois setores diferentes, o setor de lavra e o setor de meio ambiente, né? E eles têm que ter uma comunicação, um canal aberto entre esses dois setores, para que isso possa ser feito da melhor forma possível. Porque por mais que você faça um orçamento redondo em setembro, em outubro o teu chefe vai mandar se abaixar 12%. Então, você não pode trabalhar com folga. Então, você tem que ter precisão no dimensionamento das atividades que você vai fazer. Bom, a cultura de eucalipto para fins comerciais, né, as empresas, elas têm minério tanto em áreas próprias quanto em áreas de terceiro. Na verdade, o que elas têm é o que se chama de portaria de lavra. A empresa tem o direito de lavrar aquele solo, independente se seja área própria ou área de terceiro. Quando é área própria, a política da empresa que eu trabalhava era de 100% da área minerada própria ser recuperada com floresta nativa ou com vegetação nativa, se fosse campo, a vegetação original e não fosse floresta. Mas em áreas de terceiro, se não havia floresta antes da intervenção, o superficiário pode escolher com o que ele quer a área seja recuperada. Eucalipto, pastagem, já chegamos a plantar até parreiral para produção de vinho, em áreas de terceiro e em áreas mineradas. Então, grande parte dessas áreas, na hora que você termina de minerar, elas ficam paradas e elas geram uma demanda de serviço muito grande. E uma dessas demandas é suprida com o plantio de eucalipto, né? Normalmente se utiliza essas áreas que estão improdutivas e não são áreas de floresta para plantar eucalipto. Anualmente, na empresa, tiravam cerca de 3, 4 milhões de reais só para a produção de eucalipto e uma produção amadoríssima, né? Porque, como vocês vão ver, as demandas são muitas e as equipes nem sempre são grandes. O controle da produção do viveiro florestal, a empresa não tinha um viveiro com capacidade de 100 mil mudas e anualmente ela produzia cerca de 70 a 80 mil mudas de espécies nativas destinadas à recuperação das áreas e também à doação à comunidade. O que também, quer queira quer não, um viveiro de 100 mil mudas é um viveiro que demanda um viveiro com estufas e com